Gerson Esteves. Gerson, ô, rapaz, Tia, tá se tia. ajeitando aí? Tá Tô dando tentando certo? me ajeitar aqui. Tá É muito, encaixando aí. pode falar, é muita busanfa para pouco banquinho. Quer que põe outro? Tá ótimo. Bom, Gerson Esteves, a Broadway não é aqui. Não, eu acho Não que é não aqui. é, né? Fica em Nova York, não Nova fica York, ali é. na Times Square e tal. Aquela, como é que chama? Manhattan. Manhattan, aquela ilhazinha, Manhattan. Manhattan, Fica lá, exatamente. não é muito aqui não. Antes da gente começar a nossa conversa propriamente dito, queria mostrar um vídeo. Eu pedi para o Roberto colocar o primeiro vídeo para a gente comentar aqui. O Gerson está aqui com a gente, aproveitar para comentar. Cadê o vídeo, Roberto? Ah! Zorro! 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 Você fez isso em... Eu fiz isso em acho que 2011, Direção do 2010. Lage. Direção do Roberto Lage, coreografia de Kátia Barros, músicas daquele grupo, como chama? o Gypsy Kings. Gypsy Kings, Bamboleo. Bamboleo e outras coisas. Naíma aí cantando Bamboleo. Naíma incrível que está agora no Chaplin. Uma bela produção, hein? Jarbas Alvim de Mello fazendo Zorro, Luiz Araújo. O Jarbas Alvim de Mello. O Jarbas fazia o Zorro, exatamente. Aí o Luiz É um dos era o grande personagens vilão. aqui do seu livro. Camila Camargo, filha do Zezé de Camila, filha do Camargo. Zezé. Isso. Ao Delícia. Zorro. A gente adorava fazer, era uma delícia. Tua ligação com o musical vem de muito longe? A minha ligação com o musical vem antes de eu saber que musical era teatro. Era teatro. Eu achava que musical era cinema. Eu era um menino lá na Moca que assistia os musicais da Sessão da Tarde, com, sei lá, 10 anos de idade, a partir dessa idade, sei lá, com a minha mãe que tinha visto tudo no cinema. E aí, quando a Sessão da Tarde começava a repetir, a caprizar aquelas coisas que a minha mãe tinha visto no cinema, minha mãe começava a assistir, porque ela queria lembrar da juventude dela. E você assistia E aí junto. eu assistia junto e fui aprendendo tudo sobre cinema musical de Hollywood. E então a minha proximidade com o musical foi em função do cinema musical de Hollywood, que foi para mim um grande inspirador, e eu só fui ter contato com o teatro musical de Broadway, nos anos 80. Porque aí me formei ator e tudo mais, mas não tinha ido nunca a Nova York, nunca tinha me interessado por ver musicais, a gente não tinha uma produção de musical de Broadway aqui. O que nós tínhamos tido era Pippin, aquela montagem de Pippin da Marília, que depois Sueli Franco substituiu brilhantemente. E nós tínhamos tido Evita, tínhamos tido algumas coisas que eram musicais de Broadway que a gente via, como via teatro. E como foi dito já aqui hoje, né? Teatro musical, antes de tudo, é teatro. É teatro, exatamente. Antes de ser teatro musical, é teatro. Né? Então, o Querubim falou sobre teatro de animação e eu digo, teatro musical, antes de qualquer coisa, é teatro. Agora, aqui no livro, esse aqui é resultado de uma tese que Isso é você de fez. uma dissertação de mestrado, que eu fiz, isso mesmo. Na verdade, Atílio, a minha intenção no início era fazer uma avaliação sobre a crítica, olha que interessante, né? Sobre a crítica teatral, porque eu sou jornalista também. Então, sobre a crítica teatral nos meios de internet e tudo mais. Aí fui procurar, porque como sou jornalista, fui procurar a área de comunicações para fazer. E comecei a pesquisar. E aí me deparei com algumas coisas. E uma das críticas que eu encontrei dizia assim, a Broadway é aqui. Aí, a Broadway não é aqui, tem algum erro. E aí o jornalista, até muito interessante, um texto bom, dizia, não devemos nada a eles, chegamos lá. Era uma coisa até ufanista de nós mesmos. E eu dizia para mim mesmo, eu falei assim, mas espera aí, chegamos lá onde? Não é? Não devemos nada, por quê? Temos que dever alguma coisa? Estão cobrando e a gente tem que pagar? O que é isso? Aí, porque, claro, era um ano que nós tínhamos 9 grandes musicais de Broadway em cartaz na cidade de São Paulo. E aí eu fiquei pensando, bom, mas a Broadway não é aqui. E a gente não tem que dever nada, a gente tem que achar o nosso próprio caminho, o nosso próprio jeito, né? Nossa própria via de realização. Não tenho nada contra o musical de Broadway, pelo contrário, eu adoro, assisto tudo, vejo tudo. Quando posso, viajo, assisto lá, tento ver as novas produções, essa coisa da internet, né? Facilita muito a gente ter acesso às novas produções, às novas músicas, partituras e tudo mais. Então, procuro pesquisar, conhecer e tudo mais. Mas acho que a gente tem que buscar uma via nossa. Um caminho nosso aqui, Uma via nossa. Vou te mostrar um trecho aí, vou colocar... Robertão, bota o segundo vídeo pra gente... Nós estamos comentando aqui o livro A Broadway não é aqui. Isso é Noviça Rebelde. Que era Sasso deu um depoimento pra gente pro livro. Exatamente, está aqui no livro. Né? Que é um símbolo do teatro musical americano. De todos os tempos. É um musical de 65 no cinema, né? No cinema anterior, um pouquinho. A Chiara ali, Saulo Vasconcelos faz o também. papel que fazia Julie Andrews no original, no filme, né?
Isso é um musical típico Broadway. Perdão, errei. Erson Capri. Erson Capri fazia o Capitão. Esse é um típico musical Broadway. Típico musical de Broadway. Um elenco grande. Direção do Jorge Tacla. Um grande ensemble, como a gente fala, né? Um grande conjunto de atuação, um coro grande, né? Então, todo mundo tem ali uma pirâmide. E que é lindo. E é lindo, e tem uma grande pirâmide muito bem desenhada. Você estava falando agora há pouco sobre o galã, a caricata, os emplois franceses, né? Os emplois, os empregos, né? Então, essa estrutura dos empregos, né? Toda a companhia teatral tinha o seu galã, a sua dama galante, o seu comediante central, a comediante central, a ingênua, o ingênuo, o caricato, a caricata. Então era uma pirâmide. E aí a ingênua ficava um pouquinho mais velha, virava a dama galante. Ela ficava um pouquinho mais velha, virava comediante central. Até que ela virasse caricata e aí ela virava a Elza Gomes. Então, mais ou menos isso que acontecia. A escala era mais ou menos essa. Então, e no teatro musical de Broadway, essa estrutura se multiplica para um grande coro em que você tem pessoas aqui embaixo que são capazes de subir no caso de uma substituição, que são os swings. Esses swings são capazes de subir como covers, porque aí o que acontece? Tem dois carecas. Você quando vai ver teatro musical, observa, sempre tem dois carecas, dois gordos, dois bonitões, duas bonitonas, porque são justamente aqueles atores que estão em papéis secundários e podem subir para uma substituição a qualquer momento. Swings e covers e tudo mais. Então essa estrutura é muito bem desenhada pela Broadway. E isso a gente está aprendendo com eles. Isso é um grande aprendizado. Vou te mostrar um outro vídeo aí, que é uma pessoa que eu acho que tem uma contribuição muito forte no teatro musical brasileiro, apesar de fazer esses musicais típicos da Broadway. Vamos lá. Isso é Cláudia Raia, já mais ou menos de Mello em Cabaré. Exatamente. A Cláudia fez com esse... É de um profissionalismo extremo. Não, e assim, figurinos do Fábio Namatame, né? Direção do Posse, é uma coisa deslumbrante. E veja, a Cláudia, nesse espetáculo, ela comprou os direitos. Foi a única montagem no mundo que usou direitos autorais do filme e da peça. Porque o filme e a peça não são a mesma coisa. Assim como Hair, por exemplo, o filme e a peça não são a mesma coisa. Diferentes, né? Então, aí também. Esse é Money. Money, exatamente. É um clássico, né? Tinha Marcos Kumura no elenco, enfim. Um monte de gente bacana. É um clássico, né? No cinema com Liza Minnelli. Esse tipo de musical, por exemplo, esse tipo de produção, quer dizer, exerceu uma forte influência na produção brasileira aqui, né? Não, eu acho que recentemente vem exercendo uma forte influência na produção brasileira. Eu acho que o nosso teatro musical, é preciso que se diga sempre, eu tenho dito isso sempre nas entrevistas que tenho dado. O nosso teatro musical, ele nasce como indústria, como negócio, antes da Broadway. Antes da Broadway. A gente já fazia teatro musical no Brasil em meados do século XIX. Você está se referindo às revistas? Eu estou me referindo às burletas de Arthur Azevedo. Estou me referindo às operetas. Capital Federal. Exato, Capital Federal. Então, entre 1860 e 75, 80, 1800, já se fazia teatro musical. Né? Ou seja, em 1911, a Broadway data de 1920, mais ou menos. Em 1911, Chiquinha Gonzaga faz música para Forró Bodó. 1911, 1912. Então, o nosso teatro musical, com burletas, operetas, produzidas aqui, ou sátiras, porque o que acontece? O nosso teatro musical nasce da sátira. O nosso gosto pela picardia, pela risada, pela ironia, é muito antigo. Então, o que acontece? As companhias francesas chegavam aqui, as companhias italianas chegavam aqui. As portuguesas chegavam aqui, mas principalmente as francesas, porque é uma língua que nós compreendíamos muito bem. As francesas, as alemãs, trazendo a Noviça Rebelde, a Viúva Alegre, por exemplo, ou La Fille de Madame Angot, que virou a filha da Maria Angot. Então as sátiras aconteciam. E havia momentos em que você tinha La Fille de Madame Angot e a filha de Maria Angot, Orphée aux Enfers e Orfeu na Roça. Simultaneamente em cartaz. Então, assim, que ficava-se apenas com o plot, com o argumento, as músicas e as versões eram todas irônicas, satíricas, enfim, ao nosso gosto. Então o nosso teatro musical nasce ali. Segunda metade do século XIX. Então muito anterior à Broadway. A gente aprendeu muito com o teatro musical francês.
francês, com teatro musical português, com as companhias de ópera italianas que vinham para cá e acabavam os artistas ficando, as vedetes acabavam ficando. O Alcazar Lyrique, que é do século XIX, meados do século XIX. Então, o livro fala um pouco sobre essa questão, sobre essas nossas heranças. E você coloca isso, vamos dizer, desde da conceituação de gêneros, você passa pelo pedaço da francesa, o cabaré, alemão... A gente tem um momento histórico em que essa meninada está estudando teatro musical para saber cantar e dançar muito bem. Mas eles sabem um pouco sobre a nossa história. Então eles acabam, uma meninada que acaba ficando um pouco órfã de conceituações. Então eu fiz um primeiro capítulo que são gêneros e subgêneros e falo um pouquinho sobre cada gênero. Então eu vou desde a ópera até o burlesco, falando um pouquinho de cada gênero. Depois eu faço um panorama histórico do teatro musical no Brasil e é um panorama, Tílio. Não é um mapeamento brasileiro, nem é uma cronologia. É um panorama. Ou seja, olhamos de cima e vemos o que é mais significativo. Que se destaca ali. Exatamente, é um panorama. Depois eu tenho um entreato, que eu chamo um entreato crítico. É um teatro crítico que eu falo um pouquinho sobre esse momento em que nós estamos, com essa contribuição de Broadway, que é muito técnica, né? Eles ensinaram a gente a usar microfone, eles ensinaram a gente a iluminar para teatro musical, como unir essa pirâmide que eu falei agora há pouco. Então, essas questões todas. E no final, eu faço um pequeno olhar, lanço um pequeno olhar sobre os grandes produtores e criadores de musicais de Broadway e aqueles que estão um pouco ausentes da máquina midiática. Então, dou uma olhadinha na companhia da revista, no núcleo experimental, no Galpão do Folias e tal. A Broadway não é aqui, Gerson Esteves, lançamento da editora Giostre, tem distribuição, como é que faz para conseguir esse livro? Bom, como é que faz? O que eu recomendo é, se você não achar na sua livraria favorita, encomende lá. Você entra na livraria e fala, eu quero o Broadway. Eu quero você traz para mim. Aí a livraria favorita que você compra vai trazer o livro para você e vai te entregar. É um jeito da gente forçar distribuição. Legal, é isso Porque mesmo. o que acontece? As grandes livrarias não estão interessadas em pequenos autores ou em pequenas editoras. Quando você vai lá e encomenda o livro que você quer, eles têm que trazer o livro. Tem que trazer o livro. E aí, então, essa é uma forma. Outra forma é entrar no site da Giostre. Com a Giostre e a Giostre faz a distribuição. Opa, não é essa aí não, hein? Bagunçou. É Giostre Editora. www.giostreeditora.com.br. Isso. Agora eu queria te mostrar umas fotos para fechar. O programa tá acabando. Ai, que droga. O problema desse programa aqui é que ele acaba. Dá uma raiva. Né? Quando o papo começa a treinar. Urinal. Urinal. Eu tô falando de musical. Então, Urinal tá é um falando do trabalho seu. Exatamente. Urinal é um musical de Broadway, de 99, que depois, de off-Broadway, depois virou Broadway. É um musical que fala sobre a crise hídrica, sobre um momento histórico em que... Olha eu ali com o Rony Facchini. Então, um momento histórico em que não existe mais água. Curioso, né? Que momento é esse? Onde a gente está? A peça é de quando? A peça é de 99 e o Zé Henrique de Paula montou isso agora, ali no espaço do Núcleo Experimental. Vocês estão fazendo? Estamos fazendo sextas-feiras às 21, sábados às 21, domingo às 19 e segundas-feiras. Segundas-feiras às 21 horas. É um momento delicioso para o pessoal da classe teatral. Aliás, eu não vi ainda, mas as críticas, todo mundo que eu ouço falar é uma delícia. É uma delícia. E, ó, curiosamente, é um musical de Broadway feito com um jeito brasileiro de fazer. Nós fazemos acústico, sem microfone. É tudo acústico. Todo o cenário é reciclado e todo o figurino é reciclado. Então é um musical, além de tudo, sustentável. Autossustentável. Gerson, grande prazer ter você aqui. Que alegria ter você aqui. Que bom. Obrigado por estar com você aqui. Complementou bem o programa hoje. Maravilha. Temos reprise de sábado para domingo, 1h da manhã. Até quinta-feira que vem. A gente termina o programa com um musical.